Você está tentando emagrecer, fazendo dieta, treinando, mas sente que tem alguma força que te puxa de volta e atrapalha todo o seu processo. Aí você culpa a genética, o metabolismo, o processo. Mas se eu te dissesse que a causa é algo muito além disso, que pode estar nas pessoas que você convive nos dias a dia, nas piadas que parecem inocentes, naqueles convites que você nunca questionou, nos hábitos que você nem desconfia. E hoje você vai entender como a sabotagem social opera no seu nível inconsciente e por que ela é o principal fator que impede o emagrecimento definitivo. E como se blindar de toda essa influência sem cortar laços com ninguém de fato. Então esse vídeo vai te dar clareza, vai te mostrar exatamente o que você precisa fazer para resolver tudo isso e emagrecer de modo duradouro. Então se prepara que o que você vai ouvir aqui vai doer, mas vai ser necessário para abrir teus olhos em relação a tudo que acontece ao seu redor. Mas antes, sou Brano Moura, nutricionista, 4 pós-graduações, metabolismo, bioquímica, coaching para atletas, parte hormonal e treinamento, e neurociência. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil e prática. Mas hoje vou falar mais de neurociência comportamental, de uma forma que talvez você não tenha ouvido antes. Então vamos lá. Existem 3 tipos de sabotagem social inconsciente. E não é aquela que o amiguinho vai te chamar para comer pizza, não. Ela é muito mais sutil, sorrateira, ela age bem no seu inconsciente e você nem percebe que está sendo sabotado. Então existem 3 tipos principais que atuam no seu processo de mudança. O tipo número 1 é a normalização do erro. Isso acontece quando as pessoas ao seu redor tentam transformar um erro em algo aceitável, desejável. Um exemplo, você está à dieta? Que chato, aproveita a vida. Ou então, uma vez só não vai te fazer mal. E isso é uma forma inconsciente de te fazer parar de mudar, porque faz com que elas não se sintam mal de não estarem mudando também junto com você. Inconscientemente, o que acontece? A pessoa se sente confrontada por você estar evoluindo e ela não. E ela que está no comodismo se sente, de certa forma, confrontada por você que está evoluindo. Então, o natural dela é o quê? É te tentar te puxar de volta para você não evoluir. Mas não é nada pessoal. Esse tipo de sabotagem é só para aliviar a própria culpa dessa pessoa. Talvez ela nem saiba que está fazendo isso. E número 2, distorção afetiva. É aquela sabotagem que vem disfarçada de carinho. Por exemplo, sua mãe te faz um bolo e fala: Come, meu filho, eu te fiz com todo carinho e amor para você comer. Ou então alguém te chama para beber e fala: Não vai brindar comigo? Que triste. Não pode. É um momento especial. Nesse caso, se você ceder, meio que o seu desejo de agradar o outro é mais forte que o seu compromisso com você mesmo. E aí isso te impulsiona para uma decepção emocional, que é ou você cede ou você decepciona quem você ama. E como você não quer causar nenhum tipo de conflito, você trai a sua meta e chama isso de equilíbrio. Mas não é equilíbrio, é uma autossabotagem justificada. Tipo 3, micropressões cotidianas. Esse é o tipo mais perigoso. Porque ele não vem com ataque nem com carinho, ele vem com normalidade. Por exemplo, hoje em dia ninguém treina, ninguém cuida da saúde, não tem por que você fazer também. Ou então, todo mundo come errado o tempo todo e ninguém fala nada. Ou seja, meio que você entra no ambiente que a única parte de pertencer a eles é você fazer parte dessa desorganização. E o ser humano é um bicho social, porque se todo mundo faz errado e você começa a fazer certo, quem se sente estranho é você e não eles. Então existe um certo medo por ser diferentão, e isso te incentiva a você ser como eles, para você se encaixar. E essas 3 formas de autossabotagem e essas 3 formas de sabotagem são tão perigosas que nem parecem sabotagem. Parece carinho, conveniência, liberdade, equilíbrio, mas no fundo isso é o que mais acaba com o seu plano. Agora que você entendeu como a sabotagem age no comportamento dos outros, vamos analisar como ela age para você.
Existe um motivo biológico que faz com que você tenha dificuldade a resistir a esses impulsos. Existe um motivo biológico que faz você ter dificuldade de resistir a essas pressões. E esse motivo tem a ver com o instinto de sobrevivência. Então, conceito número um: necessidade de pertencimento. Antigamente, quando você era excluído de um grupo, uma pessoa era excluída de um grupo, ela meio que era eliminada da tribo. Os descendentes que sobreviveram eram pessoas que foram aceitas pelo grupo. E as excluídas sumiram do mapa. Ou seja, temos um desejo inconscientemente de pertencimento para não nos sentirmos excluídos e sermos esquecidos e morrermos. Então, quando você está começando a evoluir e se diferenciando das pessoas ao seu redor, seu cérebro entra em conflito. Ele quer evoluir, só que, ao mesmo tempo, você quer pertencer àquela tribo ou seu grupo de amigos. Então, o que acontece? Normalmente, a necessidade de pertencimento é maior do que a necessidade de evolução. E o que acontece? Normalmente, o cérebro cede e você acaba ficando no mesmo lugar. Conceito número 2: o cérebro não aguenta disparidade social. O que isso significa? Que quando você é a única pessoa que está mudando no meio de pessoas estagnadas, você entra em conflito com elas. E isso gera uma tensão entre você e elas. E isso ativa um enorme desconforto emocional para o cérebro. E ele não quer sentir isso. Então, você tem três opções. Primeiro, ou você volta a agir como eles para acabar com esse problema. Segundo, ou você se isola e se afasta, mas corre o risco de ser excluído pelo grupo. Ou terceiro, você se fortalece internamente e aguenta a pressão. Obviamente, a maioria das pessoas escolhe a número um, que é a mais fácil, é mais confortável e mais rápido também. Conceito número 3: o custo energético da resistência. Ficar resistindo a estímulos o tempo todo agressivos contra você causa um enorme estresse mental. E nosso cérebro, né, é uma máquina de economizar energia. Então ele vai te empurrar para o caminho que ele acha que é mais fácil possível. E ninguém consegue ficar nessa luta o tempo todo sem estratégia. Porque imagina, todo dia as pessoas fazendo piada para você, mostrando um monte de comida gordurosa que você é saborosa, né? E é contra os seus princípios que você quer fazer dieta e emagrecer. E aí a sua família influenciando, fazendo piadinha, é, as sabotagens inconscientes em cima de você para te atrapalhar o tempo todo. E você tá o dia inteiro cheio de estímulos que te atrapalham a fazer o que você quer. Então não tem como manter essa luta ou ganhar ela sem algum tipo de estratégia. E é por isso que a maioria desiste, porque começa uma exaustão invisível que você está emocionalmente desgastado para manter o emagrecimento. Mas calma que tem jeito. E eu vou falar agora a solução para isso no próximo bloco. Como reagir a sabotagens sem cortar pessoas da sua vida. Aí você pensa, cara, como é que eu lido com tudo isso, né? Tem um jeito mesmo, Breno? Tem. E se chama inteligência estratégica social. Não é para ser agressivo, nem para ser passivo. Você precisa ser intencional. Conceito número um: você tem que criar fronteiras invisíveis. Na verdade, as pessoas só sabotam porque acham que têm a liberdade para fazer isso. Ou seja, elas testam o seu limite o tempo todo. E se você não coloca uma linha clara, eles vão fazer o que quiser com você. Então, vamos para um exemplo prático para ficar mais fácil de entender. A pessoa vai e te oferece uma coisa fora da dieta. Aí você, se fosse errado, o que você ia fazer? Ah, vou abrir mão, né, exceção ali. E se você fosse agressivo, o que que você ia fazer? Você fala, não, sai, eu tô de dieta. Não vou comer, já falei. E o certo seria o quê? Você ser intencional. Você falar, pô, hoje eu não vou comer porque eu tô num desafio pessoal e eu quero vencer. Mas muito obrigado por oferecer. Entende? Isso mostra firmeza, deixa o clima leve. E aí você educa o ambiente sem um confronto direto. Segunda coisa, você tem que reprogramar a sua identidade pública. Se você foi sempre o cara que sai, que bebe e
tudo mais, você sempre vai ser convidado para essas coisas, porque era parte do seu círculo social. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa agir diferente, se posicionar diferente. E com o tempo, essa percepção das pessoas ela vai mudar. E você vai virar o cara da dieta, não o cara da cerveja. O cara que se cuida, que está evoluindo, que está prosperando. E as pessoas vão ver e entender quando você começar a mudar de verdade. Você só precisa de constância. E três, você precisa de um novo centro de apoio. Você precisa de um novo ambiente que reforce tudo que você quer fazer agora. Um esforço positivo. Porque se seu círculo social te enfraquece, ele só vai te puxar para trás. Você precisa se conectar a pessoas que vão te fortalecer, que vão te ajudar ao seu objetivo, ao que você quer. Mas não é para sair abandonando todo mundo, não. Você só precisa de novas referências. Que pode ser o quê? Um grupo de apoio, um mentor, um parceiro de treino, um canal como o meu de conteúdo que te alimente de sempre com coisas evolutivas que você quer sempre melhorar. Pode fazer parte da família BWM também. Na Dieta Fácil a gente tem uma comunidade. Dieta Fácil é o meu produto que eu ensino vocês a fazerem a dieta sem precisar calcular nada e comer o que gosta. Vocês vão saber o que, que tem que mudar toda semana para vocês continuarem evoluindo. Eu ensino aí como encaixar a refeição livre no planejamento para você não abrir mão totalmente da sua vida social e continuar evoluindo. E como as pessoas seguem o mesmo protocolo de emagrecimento, de acordo com o peso corporal, mas todos na mesma tabela estruturado, então eles compartilham informações lá na comunidade para todo mundo se ajudar. Também com opções de alimentos e tipos de refeições mais fáceis. Um tenha dúvida, o outro ajuda. Então, caso você queira entrar, será muito bem-vindo. O link está na descrição. Então, voltando, lutar contra a sabotagem é inútil. Você precisa superar isso com estratégia e técnica social. Você precisa entender que existe uma parte da sabotagem que não tem cura. Não adianta. E você precisa entender isso para parar de sofrer tentando agradar todo mundo. Primeira coisa, o reflexo da insegurança alheia. Quando você começa a mudar, as pessoas olham para você como se fosse um espelho. E aí, quando você começa a evoluir nitidamente, o que que elas vão ver? Ah, eu estou parado. Então, ela olha em você e percebe que ela não está evoluindo. E aí, o que que ela faz? É mais fácil ela diminuir você do que admitir que ela está parada. Aí ela te debocha, te zomba, te zoa. Mas a verdade é porque ela não quer confrontar o fato de que ela não está evoluindo, está estagnada. E número dois, tem o medo da perda de conexão também. Quando você começa a evoluir, as pessoas podem olhar para você e falar: pô, se ele evolui demais, eu não vou ter mais contato com ela. Então o que que eu faço? Elas vão tentar te puxar de volta para o seu antigo eu. E isso não é uma maldade delas, é porque é instintivo. Porque o seu novo eu que está evoluindo não cabe na zona de conforto delas. Número 3, a regra da aceitação tardia. Você começa a evoluir, todo mundo vai te criticar. Aí quando você tá lá no topo, fodão, o que que fazem? Eles estão lá, todo mundo te aplaudindo. Só que tem gente que, mesmo quando você estiver no topo, não vai te aplaudir. E tá tudo bem, porque é, é a vida. Nem todo mundo consegue entender a sua jornada, a sua evolução. E ninguém vai estar vivendo no seu corpo para saber das suas coisas. Ou seja, você não precisa de aprovação nenhuma, só de consistência. E agora vamos ver como reconstruir o seu círculo social para você ter apoio na sua evolução. Primeira coisa é você separar pessoas em três tipos de pessoa. Primeiro, pessoa que suga, são pessoas que vão te levar para baixo de alguma forma. Te sugam, te criticam, te sabotam. Segundo tipo de pessoas, são pessoas neutras, que não vão te ajudar em nada, mas também não vão te atrapalhar. Não estão nem aí, literalmente. E pessoa número 3 são aquelas que podem te agregar em algo, que podem te ajudar em algo. Mesmo que seja apoiando ou te apresentando um caminho melhor, ou respeitando a sua mudança. E, inevitavelmente, esses três tipos de pessoas vão existir nas nossas vidas. Só que você pode filtrar quais delas você vai diminuir o impacto e quais delas você vai aumentar a presença. Ou seja,
É uma escolha própria de você se cercar de pessoas que te levam para cima. Segunda coisa, intencionalidade social, que é o quê? Se você quer estar no ambiente de pessoas que você busca ser, se você quer ter um resultado diferenciado, você precisa estar num ambiente em que tenha pessoas com esse resultado que você busca. Assim vai ser muito mais fácil para você. Então, faça novas amizades, busque pessoas que já estão lá, onde você quer chegar, seja para evoluir no shape, seja para evoluir na vida. E com certeza, se elas estão num patamar superior, elas treinam, fazem dieta, prosperam. Então você tem que criar conexões com esse tipo de pessoa. E eu deixo claro que o ambiente é mais forte que a força de vontade. Então, se você tem força de vontade, mas está num ambiente ruim, é muito provável que você ceda. Então, enquanto você não mudar o ambiente, a tendência é você sempre voltar aos velhos padrões. Então, você precisa criar uma forma que torne isso irreversível para você evoluir e não ter volta mais. E número 3, comunidade. Não há nada melhor do que pessoas que têm o mesmo objetivo que você, trocando informações e se ajudando. Porque são pessoas que vão te puxar para cima se você tentar parar, pessoas que vão querer ver que você está evoluindo e ver seu resultado, assim como elas. E elas têm os mesmos gostos, falam a mesma língua, então é muito interessante. Você não precisa evoluir sozinho, você não está sozinho. É só você se cercar de pessoas que querem evoluir também, como você. Agora que você entendeu todo o papel das pessoas no ambiente, você precisa entender o papel dos pensamentos, que na verdade a pior sabotagem, ela vem de dentro, não é de fora. Então, a primeira coisa, a mente condicionada, que é o quê? Ela está viciada nos padrões que ela tem. Ou seja, ela vai sempre querer voltar para o conforto. Mas como é que é isso, Breno? É pessoas que comem por recompensa. Isso significa que eles buscam recompensas rápidas, coisas mais gostosas, do tipo: por que que eu vou comer um arroz com frango se eu posso comer uma pizza? Pizza é mais gostoso. Então, não tem por que eu comer arroz com frango. Porque arroz com frango não tem o gosto da pizza, entende? Eles só pensam no prazer imediato do sabor e não no que o alimento vai dar para ele a médio e longo prazo. Outra coisa, fugir do desconforto. Pessoas que têm recompensas muito rápidas, elas não querem sofrer e nem passar nenhum tipo de desconforto, porque o cérebro está viciado na recompensa. Outra coisa, buscar prazeres imediatos. Mesma questão da recompensa parecida, que é o quê? Redes sociais, joguinhos, filmes, anime, pornografia e também evitar esforço prolongado. Que nada mais é do que estou viciado em recompensas, estou viciado em prazer imediato, então não tem por que eu ficar sofrendo. Quanto menos sofrer, melhor. Então evita o quê? O desconforto. O esforço prolongado. Por exemplo, você quer perder gordura, mas sua mente diz o quê? Eu quero beber, eu quero chocolate, eu quero comida. Então o problema é esse excesso de condicionamento da mente. Ou seja, ela não consegue se adaptar para frente, ela está viciada nos padrões. Segunda coisa sabotadora, a mente justificadora, que é o quê? Toda vez que você erra, ela encontra uma justificativa para o seu erro. Por exemplo, ah, não fui treinar hoje porque choveu. Ah, eu treino todo dia, só hoje não vai ser problema não. Ah, vou comer aqui porque eu mereço, né? Foi uma semana estressante, difícil. As frases podem até ser verdadeiras, mas são um sistema moldando para padrões antigos para você voltar ao que você estava antes. E número 3, para mudar o seu corpo, você vai ter que reprogramar sua mente. Não tem outro jeito. Só que disciplina não é lutar contra a mente, é treinar a mente para obedecer os seus objetivos, não seus impulsos. Você não é seus pensamentos, você não é seus impulsos. Você é quem observa eles. Então, como é que começa isso? A primeira coisa é você ter consciência dos seus padrões destrutivos, que é o quê? Você vê o que eu estou falando nesse vídeo para você começar a observar as coisas e entender o que está te atrapalhando de verdade. Começar a ter uma clareza das coisas. E segunda coisa é a substituição dessas crenças ou dessas
desses sabotadores por coisas que vão te agregar. E aí você constrói micro decisões e afirma sua nova identidade. Você cria sua nova identidade. Então você pensa, toda vez que você está seguindo um plano de dieta, você não está só queimando gordura. Você está enfraquecendo o sabotador invisível. E assim evoluindo, ficando cada vez mais fácil. E é por isso que emagrecimento de verdade não é só sobre dieta e treino. Você entende que tem todo um contexto por trás gigantesco para emagrecer. E agora que você enxergou todo o panorama, o que ninguém te falou antes, a escolha é sua. Você pode continuar nessa sua versão ou criar sua nova versão, sua nova identidade. É sobre se blindar internamente e externamente. Para quê? Para manter sua escolha de evolução firme, mesmo quando todos os sabotadores internos e externos atuarem contra você. E se você quiser caminhar sozinho, você já entendeu toda a minha visão sobre isso. Mas se você quiser ir junto, dá para fazer isso com apoio, estratégia, ter alguém ao seu lado te ajudando em tudo. Então, dieta fácil é um caminho, comunidade, vai ter eu te auxiliando também. Tem o acompanhamento, que eu vou estar lado a lado com você te auxiliando em todo o processo. Então, a escolha é sua. A sabotagem social vai estar sempre aí, te puxando para baixo. Todos que você diz ser amigos, todas as pessoas que você conhece. Então, agora a escolha é sua. Se inscreve no canal se você gostou do vídeo.